Boa noite a todas e a todos. Está funcionando, galera? Acolhemos a todas e a todos com a paz de Cristo neste mês tão bendito, na qual celebramos com imensa gratidão os 42 anos de organização da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Nós também louvamos a Deus por nossa caminhada profética, acolhedora e ecumênica na capital do país. Hoje a nossa alegria transborda ao unirmos o aniversário da nossa amada igreja ao reconhecimento do ministério de 3 pessoas queridas e oficiais da nossa igreja. Fiquemos todos de pé e façamos juntos a leitura desse chamado à adoração. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu majestoso firmamento. Louvem-no pelos seus atos poderosos, louvem-no de acordo com a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. A comunidade pode se sentar.
coloquemos de pé, invoquemos e adoremos. Nós te buscamos, Senhor, Sua presença entre nós, para que a vida possa mudar. A vida do Teu povo, a vida daqueles e daquelas que nós trazemos em nossos corações, a qual nós formamos uma comunidade. Nós te buscamos, Senhor, porque precisamos de graça, de muita graça. Graça para caminhar, graça para viver, graça para poder ter esperança nesse mundo. E por isso nós te buscamos, invocamos para que a tua bênção esteja sobre nós, o teu povo aqui reunido. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Esse é um momento muito especial e particular do culto da nossa igreja. Não é um momento muito comum que a gente vê por aí, mas especialmente porque é um culto festivo, né? Nós, em nome da igreja, queremos agradecer a presença da família da Genilene, do Giorgio, da dona Raquel e a família de cada um de vocês que estão aqui. Que vocês se sintam acolhidos no nosso meio, e esse é o nosso principal motivo de gratidão a Deus. A gente pode brevemente, né, aqueles e aquelas que quiserem se manifestar, também compartilhando conosco as suas menções de gratidão. A gente agradece também o trio luterano, né, e os seus convidados, especialmente a irmã Elizabeth e o Arthur, né? A gente fica muito feliz como igreja de recebê-los aqui, e também os nossos irmãos e irmãs da Igreja Luterana, que têm feito uma parceria amorosa com a gente, pela qual a gente louva e agradece a Deus. Então, a palavra está aberta para todos aqueles que brevemente quiserem compartilhar os seus motivos para agradecer. A gente também agradece a pastora sinodal, a pastora Patrícia, que muito carinhosamente aceitou o nosso convite, inclusive teve que mover uma atividade dela agora à noite para estar aqui conosco. A gente fica muito feliz, porque a pastora Patrícia é uma pastora muito amorosa e faz todo sentido que ela esteja aqui com a gente hoje, nesse dia. É um dia muito especial e ela também é uma pastora muito especial. Ninguém tem motivos para agradecer? A gente agradece a todos, mulheres estar presentes conosco, né? Para quem me conhece, sou a presbítera Olga Maria dessa igreja. Eu acho que a mais antiga, depois dos fundadores. Já tem muitos anos, acho que uns 35 eu estou aqui. E a gente fica feliz quando vê a casa toda alegre, todas as cadeiras ocupadas, e as pessoas que a gente não vê há muito tempo, né, Rafaela? Já com as lindezas, meu Deus do céu, como passa esse tempo, né? É a filha do Jorge, né? Então, gratidão a todos que puderam vir e compartilhar conosco esse momento de gratidão que emociona muito a todos nós. Elinete. Quero agradecer muito a Deus esse momento. Estamos revendo pessoas tão queridas que há tanto tempo não víamos. E é tão agradável isso, né? Esse reencontro com as pessoas queridas desta comunidade, da comunidade luterana. Agradecer também, essa semana foi uma semana muito difícil. Uma das minhas sobrinhas, de repente, teve um problema muito sério de saúde. Os médicos fizeram uma reunião conosco, disseram que ela tinha menos de 10% da possibilidade de sobreviver. E graças a Deus hoje ela já está livre e os médicos já estão animados e ela está muito bem, recuperando. Estou muito alegre. E a gente se alegra com você e com a sua família. Queria registrar a presença do pastor Carlos Meller, que é um conhecido nosso dentro do Luterano, já há muitos anos, e coordenador do Grupo Ecumênico do Brasil, do GEP. Ele foi a sua esposa próxima, da
já que ele me deu a dica, né? Obrigado. Eu tenho 3 motivos de gratidão. O primeiro é cumprimentar esta igreja que participa da nossa caminhada ecumênica. Em segundo lugar, agradecer a Deus pela existência desta igreja. Nós aprendemos na Bíblia de que comunidade cristã é comunidade grata. E esquece de agradecer, esquece de ser cristão, ou ser cristão. E não por último, eu sei que essa igreja tem nas quintas-feiras que oram pela Cláudia e por mim. Não que nós estamos com um problema, mas porque nós estamos tentando transferir o nosso patrimônio para Brasília, vendo um apartamento em Campinas, onde a gente queria residir, mas depois veio uma neta e essa neta não deixa nós sair mais aqui de Brasília. Então eu sou muito grato pelas orações de vocês. Eu diria continue orando, porque ainda não foi possível. Muito obrigado pela acolhida e os nossos cumprimentos, também em nome do grupo ecumênico, que certamente, mesmo em pensamento, me torna hoje portador da presença. Ele perguntou como é que eu estou e eu não respondi a ele, mas eu vim juntamente com ele. Muito obrigado. A gente agradece também a Deus a presença do reverendo Bob Luiz Botelho, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, reverendo. Pode se juntar ali aos seus pares, ou reverendo Carlos também, se a gente conseguir botar uma cadeirinha ali para todos os pastores e a pastora estarem juntos. Como esse é um culto especial, nossa igreja é uma igreja terrivelmente litúrgica, né? Usando a palavra que as pessoas gostam de usar, né? Por aí, a nossa igreja é uma igreja bem litúrgica. Mas, excepcionalmente, hoje a gente suprimiu alguns momentos do nosso culto, da nossa celebração, que é o momento da confissão de pecados. A gente sabe que nós precisamos fazer isso todos os dias, mas só para que a liturgia fique um pouco mais enxuta, né? Então, nós agora teremos a liturgia da palavra. A gente já convida a pastora Patrícia e escutemos antes o trio luterano para a aclamação do Evangelho. E eu convido a nossa irmã e presbítera Miriam para fazer a leitura do Evangelho.
adoradora, eu convido a igreja a se colocar de pé para ler o Evangelho. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Oremos. Amado Deus, te pedimos que nos concedas sabedoria e discernimento para acolhermos a Tua palavra. Concede-nos também sabedoria para que, ao entendê-la, possamos vivê-la em nosso dia a dia e testemunhar do Teu amor. Sê conosco quando falamos e quando escutamos. Por Cristo Jesus é que oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amém. Convidade queira assentar-se. Quero convidar vocês a acompanharem a leitura que será base para esta reflexão, do livro de Colossenses, do capítulo 3, versículos 12 a 17, que assim nos dizem: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Inicialmente, quero agradecer a essa comunidade que me acolhe tão carinhosamente, e dizer que me sinto honrada em estar aqui para lhes trazer uma mensagem pelo 42º aniversário da comunidade Presbiteriana Unida de Brasília. Uma comunidade que celebra 42 anos, já alcançou maturidade. Caminhou muito, contou com a sabedoria de muitas pessoas que serviram e lideraram. Superou certamente muitos desafios, celebrou muitas conquistas e ora
para que continue se renovando as lideranças, as vocações e a fé, para que esta comunidade continue dando seu fiel testemunho. Para lhes inspirar na continuidade da história, é que escolhi esta recomendação que o apóstolo Paulo faz em Colossenses 3. Estimada comunidade, no capítulo 3 de Colossenses, Paulo inicia com uma confissão de fé que possibilita então a transformação anunciada nos versículos que nós ouvimos. Ou seja, a vida cristã tem implicações éticas, e é nisso que ele descreve 5 virtudes. Por ser o povo escolhido de Deus, vistam-se de misericórdia, de compaixão, de bondade e de humildade, de mansidão e de paciência. A recomendação rejeita qualquer possibilidade de autoafirmação. A origem de tais virtudes não está em nós sermos bons, está no amor de Deus, que nos escolheu para sermos o seu povo. E as consequências apontam para o próximo, para outra pessoa. O eu que serve a Deus é também chamado a servir o próximo, a próxima. E aqui uma constatação importante. O discipulado para o qual nós somos chamados e chamadas se concretiza não em que tenhamos aprendido todos os conteúdos e dogmas confessionais, ainda que eles sejam importantes e ainda que possamos ser profundos conhecedores a ponto de podê-los ensinar. O discipulado se concretiza quando, através do que sabemos, possamos aprender que há no relacionamento entre as pessoas que acolhem o perdão, que compartilham a fé, que nós assim o vivemos. Corações abertos, estimada comunidade, para oferecer e para receber, seja cuidado, seja o pão, seja a oração, a gratidão ou o perdão, ou tanto mais que nós poderíamos mencionar. Povo de Deus, vista-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Não fiquem irritados e perdoem-se, assim como o Senhor lhes perdoou. O perdão, portanto, é premissa da vida celebrativa e da vida de fé. Nós confessamos pecados e anunciamos a graça nos nossos cultos. O batismo é sacramento que oferece lavar regenerador de nossos pecados. A comunhão na ceia, sacramento que nutre a vida e que promove a reconciliação, que nos chama de novo à comunhão com Deus e uns com os outros. Sim, é o perdão de Deus que nos move a oferecermos perdão, como oramos no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem sejam nossos devedores. É verdadeiramente santificada a pessoa que consegue perdoar, pois escolhe não carregar mágoas. Vocês conseguem acolher a leveza que o perdão nos possibilita? Nós conseguimos acolher essa leveza do perdão e de não nutrir mágoas em nossos relacionamentos? A impossibilidade de oferecer perdão, é importante dizer, é real, mas gera sofrimento.
E tem situações em que o perdão não se destina a quem nos ofendeu. O perdão é viável mediante arrependimento. E acreditem, tem muita gente que fala de Deus, que fala em nome de Deus e passa por cima das pessoas e não se arrepende de nada. Nessas situações, o perdão se destina para a pessoa ferida, para que ela possa prosseguir em paz. Em todos os tempos da vida, é nossa missão louvarmos a Deus com gratidão no coração, para que testemunhemos que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo lembra a comunidade que ela foi eleita, foi tornada santa. E essa liberdade resulta em novidade de vida. Está evidente. Não são as leis que nos fazem receber ou que nos permitem receber o amor. Ele é fruto do amor e da graça de Deus. Portanto, o amor também não é obrigação. É bênção que nós acolhemos e compartilhamos. A santificação legalista sempre resultará, como bem ilustrou os fariseus, em hipocrisia. A santificação evangélica, por sua vez, nos conduz ao louvor, ao testemunho de uma vida transformada, que certamente não falhará, mas também não será perfeita. Saberemos que a lei gera sobrecargas. Sabemos que a lei gera sobrecargas. Faz cobranças, coloca condição nas relações, inclusive com Deus, mas especialmente sobre nós mesmos e na relação com outras pessoas. Por isso a importância de lembrarmos que o Evangelho liberta, ao nos conduzir ao ponto de partida da nossa fé, a cruz, ao Cristo morto e ressuscitado, que nos salva e nos envia ao mundo. O exercício de equilibrar essa balança entre lei e evangelho, como parâmetro de organização, que é muito necessário, e como fundamento da vida cristã, é um desafio contínuo na nossa vida de fé. Em síntese, a carta à comunidade de Colosso evidencia que, se dependesse de nós, tudo seria muito frágil e pesado. Mas, porque Deus é conosco, profundidade e solidez nos são possíveis. E é por isso que eu trago com alegria a ideia de agradecer por essa oportunidade de estar aqui e de lembrar esta comunidade, que é mantida também por essas virtudes, que esse é um desafio que continua presente. Na vida de fé, quero lhes convidar a refletir para que continuem não retendo as bênçãos para vocês. Nós conhecemos o Evangelho e sabemos que somos muito agraciados. Não guardemos para nós essa novidade de vida. Compartilhemos. E essa partilha, essa consciência, é o que nos move para além de nós mesmos. Porque Deus me amou primeiro, vou. Porque pela fé sou enviado, sou enviada. Perdoo, porque sou perdoada, porque sou perdoado. E é o que podemos chamar de comunhão. Recebo e ofereço com o coração cheio de gratidão. E é certo que também há momentos em que, aparentemente, essas virtudes estão ausentes na nossa vida.
que não sentimos o amor, a compaixão, a bondade nem de Deus e nem de outras pessoas. E aí é importante lembrarmos que não é porque Deus parou de agir. É quando são necessários maiores esforços para não cairmos num conforto dolorido. E dias atrás ouvi sobre a metáfora de uma pessoa abraçada num cacto. O cacto gera dor, mas o conforto de estar ali paradinho com a dor que eu já conheço me faz com que eu não solte esse cacto. Portanto, estimada comunidade, refletir sobre estas virtudes é tempo propício para não permitirmos que a dor paute nossas vidas. É tempo de lembrarmos e celebrarmos, tempo de agradecermos a Deus que nos sustenta e que nos permite reconhecer quem verdadeiramente está conosco. Saber que poucas coisas dependem de nós deve despertar gratidão para que estejamos em prontidão para reconhecer que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Ele age, inclusive, ou especialmente, quando nós não o entendemos. E por fim, estimada comunidade, peçamos para que Deus, com sua sabedoria, nos conduza e nos dê discernimento para que nossa vida traduza a fé que nós conhecemos. Desejo que Deus, cuja sabedoria excede o nosso entendimento, conceda sabedoria para que sintam o amor de Deus, que impulsiona a amar, a perdoar, a agir com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão e paciência, para que experimentem a leveza de acolher a paz que o árbitro Cristo nos oferece para dirigir as nossas vidas. O resultado é uma comunidade cada vez mais forte e vivificada, que louva e testemunha o tanto que Deus tem feito para seguir assim fazendo história. Parabéns, Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, pelos seus 42 anos, e que vocês possam continuar sentindo o agir de Deus e dele testemunhando. Amém. Amém. A gente agradece e reconhece a palavra profética da pastora Patrícia. Esse é um momento... Tá bom, né? Dá para todo mundo escutar, não dá? Dá. Isso que é importante. Esse é um momento simbólico do nosso culto, né? Como bons presbiterianos, o principal no nosso culto é a palavra, e a gente agradece a Deus por essa palavra que encontrou acolhida no nosso coração. E por esse momento de acolhida, a gente também foi acolhido há 42 anos com pessoas especiais na nossa igreja. Hoje nós vamos reconhecer a importância de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas foram pessoas que fundaram essa igreja. Uma dessas pessoas tem a sua letrinha no livro de ata de fundação dessa igreja, e isso é muito simbólico e emocionante para nós. Uma dessas pessoas conduziu a moderação dessa igreja por algum tempo. Outra dessa pessoa cuidou da contabilidade e da vida financeira dessa igreja com muito zelo, com muito amor, por mais de 25 anos, ouviu, Jackson? Por mais de 25 anos. E pela vida de todas essas pessoas, essa comunidade é imensamente grata. Esse momento em que a gente chama de solenidade, de concessão, de título de emerência,
Pode parecer para algumas pessoas que é um título de aposentadoria para essas pessoas. Não. Elas continuarão sendo quem elas são. Elas agora vão continuar sendo inspiração para nós que ainda estamos aqui e queremos reconhecer tudo aquilo que elas fizeram antes de nós. E por isso eu gostaria de convidar o nosso diácono Jorge Parca para estar aqui na frente conosco. A nossa presbítera Genilene Parca. Vocês podem sentar aqui. A nossa diaconisa, a nossa irmã Raquel. Essas pessoas se dedicaram muitos anos a essa igreja e se dedicam até hoje. Cada qual dentro das suas possibilidades, das suas limitações, mas a gente tem certeza que essa igreja é sustentada pela oração dessas 3 pessoas. A gente tem certeza que essa igreja é sustentada pelo amor por meio dessas pessoas que Deus nos oferece. Só que essas pessoas, provavelmente, muitas vezes nas suas vidas, também sacrificaram outras pessoas para estarem aqui, construindo essa igreja que a gente usufrui hoje. Que a gente agradece a Deus por isso. E é por isso que eu gostaria de convidar a Rafaela Parca, filha do nosso casal Giorgio e Jenny, e também a Marisa, como um gesto simbólico da nossa gratidão. Vocês também nos ofereceram essas pessoas, vocês dividiram essas pessoas queridas conosco. E por isso a gente quer também presentear cada um de vocês, como família. Rafa, receba aqui, ó, a nossa gratidão por ter dividido a Jenny e o Jorge conosco por todo esse tempo e pelo tempo que a gente ainda tem com eles, a gente agradece. Marisa, a gente agradece o tempo que você dividiu a dona Raquel conosco. A gente ora por essas famílias, porque assim como nós usufruímos da beleza, do carinho, do amor de todas essas pessoas, e a pregação, ô reverenda, no foco da gratidão do aniversário, cada vez que você falava, eu conseguia lembrar do gesto de cada uma dessas pessoas, nesses 20 anos que eu convivo com eles, porque eles são pessoas que impactaram e impactam essa comunidade até hoje. Então nós queremos agradecer. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dessas famílias. Vamos pedir o reverendo Bob para fazer essa oração agradecendo por essas famílias, reverendo, por favor. Para a igreja, eu sou filho de presbiterianos. Meu pai e minha mãe decidiram se afastar da comunidade porque a comunidade perguntou para eles se eles aceitariam rejeitar o filho deles, que sou eu no caso, e eles falaram que presbiterianos de verdade jamais dividiriam a família com a igreja. Então eu queria dizer que a minha oração é tomada de emoção porque de alguma forma eu vejo minha família sendo homenageada aqui. Vamos nos colocar de pé. Nós, presbiterianos, acreditamos no sacerdócio universal de todas as pessoas. Então, estendam suas mãos para essas famílias que estão aqui nessa noite como um gesto de que a comunidade também vai abençoar e agradecer. Essa gratidão não é apenas de nós clérigos, mas de toda a comunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com o coração alegre e emocionado, nós estamos aqui dizendo que até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer é o nosso canto nessa noite. E ao cantarmos Ebenezer, nós nos lembramos de rostos, de famílias, nós trazemos à memória pessoas que construíram o legado dessa igreja nesses 42 anos.
E nesse momento nós queremos, como comunidade, dizer muito obrigado, Senhor, pela vida dessas duas famílias, dessas três referências na trajetória da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Com o coração cheio de gratidão, queremos dizer que somos felizes de saber que o Senhor amou e ama essa igreja. E a manifestação do amor do Senhor para essa igreja são essas três pessoas que hoje estão sendo celebradas por essa comunidade. Que a Tua graça continue a ser derramada aqui e que essa cerimônia possa ser a certeza de que nós reconhecemos toda a trajetória e legado com glórias ao Senhor e com o coração cheio de alegria, porque não haveria manifestação melhor do Teu amor para a nossa comunidade, a não ser através da vida dessas famílias que aqui nos inspiram. Muito obrigado. É em nome de Jesus Cristo, Filho, que oramos ao Deus que é Pai, crendo no Espírito Santo, e é para essa trindade que inclinamos o nosso coração nessa noite cheio de júbilo. Amém e amém. Bom, agora nós convidamos o nosso pastor, o reverendo Daniel, para fazer o ato administrativo, o ato institucional, a legalidade de toda essa nossa celebração. A gente agradece também ao nosso pastor, que tem sustentado essa comunidade em todo esse tempo, suportado por esses presbíteros, por essas presbíteras, por essas diaconisas, os diáconos, que muitos não estão aqui nesse momento, mas a gente louva e agradece a Deus pelas pessoas que têm suportado o trabalho de Deus aqui na Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Boa noite a todos e todos. Antes de fazer a leitura formal, né, da decisão do Conselho, que é a base para a concessão, né, do título de emérito a esse irmão, a essas irmãs, eu quero dar um breve testemunho, né, porque eu sou pastor aqui na igreja há poucos anos, mas já sou membro aqui há 27 anos. Então, eu sou testemunha do trabalho e da dedicação do presbítero, da presbítera Gerilene, do diácono Jorge, da diácona Raquel, e posso atestar, né, a justiça e a procedência desse tributo que nós estamos prestando a essas pessoas. E, além de mim, todos os pastores que me antecederam também dão o seu testemunho, inclusive gravaram até vídeos com o seu testemunho a respeito deles. Então, é uma decisão muito consciente, unânime da nossa comunidade, que se expressa então nessa declaração, né? A Assembleia Ordinária foi realizada em novembro do ano passado. Nós estamos realizando a solenidade hoje, mas ela foi tomada em Assembleia Geral. A Assembleia da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, reunida dia 23 de novembro de 2025, decidiu conceder à diaconisa Raquel Cerqueira de Oliveira Cobb, à presbítera Gerilene Vieira Lins Barca e ao diácono Jorge Ângelo Luiz de Barca, honroso título de emerência, reconhecendo seu serviço fiel nesta comunidade e em prol do reino de Deus. Nesta hora, com alegria, convidamos os queridos irmãos e queridos irmãos para que venham à frente, onde já estão, e recebam essa merecida homenagem da igreja. Amém? Então, nesse momento, faremos a entrega dos títulos de emerência. Eu queria convidar a nossa irmã Raquel Cobb.
presbítera Genilene. A presbítera Genilene esteve à frente desse conselho num momento muito crucial da história dessa comunidade, onde, infelizmente, tivemos uma divisão, mas onde se fez um compromisso de permanecer na empresa. E ela foi a moderadora do conselho nesse período. Eu queria registrar esse momento. Esse homem que vocês veem aqui hoje, levando a bengala, ele várias e várias vezes atravessou lá do Paranoá nado. Né? E até pouco tempo, até outro dia. Não fosse uma cirurgia de quadril, ele estaria nadando até agora. Né? E a mesma disposição que ele tinha para nadar, né? Para lá e para cá, no lado do Paraná, ele teve aqui na nossa igreja também. Ele não foi apenas tesoureiro. Né? Ele trocava a lâmpada, consertava a fechadura, consertava a granita. Né? E acudiu todos os pastores aqui, alguns vindo de fora de Brasília, se adaptando aqui, contaram com ele para, né, assumir a sua nova posição. Então, eu queria fazer esse registro também, por isso ele recebe aqui o título de diácono emérito. Tá? Vamos subir aqui. Tá? Sorriso. Nós vamos agora ouvir e ver os vídeos que eles receberam. Vocês estão de costas, né? Vocês vão escutar e depois a gente vai compartilhar os vídeos do reverendo Cláudio, do reverendo Isaac e da reverenda Cassilene para vocês. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Estou passando para partilhar esse momento de muita alegria em saber que Parca Genilene. Não está passando. Olá, meus queridos irmãos e filhos, principalmente nesse tempo onde o corpo cansa, onde fica-se um pouco mais lento para algumas atividades. Cris, é só puxar. Ela vem aqui, né? Isso. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Estou passando para partilhar esse momento de muita alegria em saber que Parca Genilene e Dona Raquel estão se tornando presbíteros eméritos. No caso, presbítero e presbíteras eméritos. Vocês cumpriram o ministério com honra. Emérito é aquele que cumpriu o ministério, seu compromisso, sua dedicação à obra de Deus com honra. E vocês sempre o fizeram. Quando fui pastor de vocês, muito antes, eu pude testemunhar o compromisso, a leveza, o carinho e o respeito por essa comunidade. E eu pude acompanhá-los no dia a dia de cada qual, nos desafios, nas lutas, nas orações, muitos momentos difíceis, mas também muitos momentos de alegria, de fé, de gratidão a Deus. Eu aprendi muito com vocês. Se eu sou um pastor melhor hoje, porque eu aprendi com vocês a cuidar melhor do povo de Deus. Vocês me ensinaram muito. E eu sei que quando nos tornamos eméritos,
Não quer dizer que agora estamos aposentados e não vamos mais ter nada com a comunidade. Não tem nada a ver isso. O mérito é aquele que cumpre o dever e agora pode, com a sua sabedoria, com a sua experiência, partilhar desse discernimento, dessa fé com a comunidade com mais leveza. Eu quero dedicar as minhas orações, quero dedicar a vocês toda a força do Pai, do Espírito Santo, sustentando e guiando a vida de vocês. Se sintam amados e abraçados. Eu alegro desse dia e quero dizer para vocês, continuem firmes, principalmente nesse tempo onde o corpo cansa, onde fica-se um pouco mais lento para algumas atividades, mas o que interessa é que Deus é fiel e há de suprir todas as vossas necessidades. Um beijo, que o Senhor os abençoe. Olá, Igreja Presbiteriana de Brasília. Olá, Igreja Presbiteriana de Brasília. Uma das alegrias que eu tive como pastor em Brasília foi ter a presença amiga e companheira durante o pastorado da Genilene, presbítera, do Tarca e da Raquel, diácono e diaconisa. O carinho com que sempre me trataram, acolheram a mim e minha família, e a forma disposta com que sempre se entregaram ao serviço pastoral e ao cuidado com os irmãos e irmãs, demonstra que essa homenagem que estão recebendo hoje é muito mais do que uma mera homenagem, mas do reconhecimento do testemunho cristão, da vocação cristã ao serviço. Pois, já dizia o mestre de Nazaré, eu vim para servir e não ser servido. Que a Trindade continue a abençoar Parca, Genilene e Raquel, enchendo-os de graça e bondade e devolvendo a eles todo o carinho que dedicaram a mim, a Adriana, aos meus filhos João Marcos, Mateus e a minha filha Gabriela. Deus abençoe vocês. Excelente festa, excelente momento de celebração. Tchau, tchau. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder enviar essa mensagem carinhosa a todos vocês nesse mês de aniversário da igreja. Deixar um abraço, a minha gratidão pelo tempo que estive convosco, pela acolhida e o amor constante de vocês. E em especial eu quero deixar o meu grande abraço carinhoso à dona Raquel, minha companheira de oração durante o período que eu estive aí, a Gene, o Giorgio, irmãos que marcaram também o meu ministério com o trabalho de vocês, a disponibilidade de vocês de me acompanhar, de me orientar, de me ajudar no período que estive convosco. Que essa nova fase da vida de vocês, o Senhor vos conceda a alegria, a paz, o descanso que vocês merecem e muito, e que Deus continue abraçando carinhosamente a vida de vocês, suprindo todas as necessidades, dando saúde, bênção, sem medida sobre as vossas vidas. Recebo o meu abraço carinhoso e a minha gratidão por tudo que vocês foram aí na minha vida, no período em que eu estive como pastora. E a toda a comunidade, parabéns pelo aniversário, pelo mês de aniversário, que o Senhor nos abençoe, prospere e que o Senhor faça com que essa comunidade seja mesmo uma referência, seja a representação do rosto de Cristo aí em Brasília. Um grande beijo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Vamos agora, ainda em gratidão, ouvir o trio luterano. Vamos juntos, né? Fazer uma oração. Pai nosso. Que estais
essas 3 pessoas queridas são as pessoas que sustentaram essa igreja e continuam sustentando. Nós temos um momento muito marcante da nossa liturgia, né, que é o momento do lava-pés. A gente tem o culto de lava-pés. Essas pessoas aqui representadas foram as pessoas que caminharam e elas vão continuar caminhando. E como expressão da nossa gratidão, como expressão do nosso carinho, como expressão da dedicação que elas tiveram todo esse tempo, eu queria convidar a presbítera Olga para depois entregar esse lindo presente que eles também vão receber, para que eles não se esqueçam que os pés que caminharam até aqui, que nos sustentaram, que cuidaram dessa igreja, que cuidaram de cada um de nós, como vocês ouviram, esteja lá com eles, para que eles não se esqueçam disso e para que a gente também não se esqueça. Então, como retribuição mínima a tudo que eles fizeram, esse é um momento em que nós também vamos reverenciar esses irmãos, essas irmãs e esse irmão, lavando os pés deles, que agora caminham ainda, mas de uma maneira diferente, né? Estes pés que aqui estão, da nossa diaconisa Raquel, da nossa presbítera Genilene, do nosso diácono Jorge, ajudaram a carregar e a construir a Igreja Presbiteriana Unida de Brasília ao longo de mais de 4 décadas. Foram estes pés que caminharam. Foram as mãos delas que escreveram as atas, inclusive a de fundação dessa igreja. A dele contabilizou por mais de 25 anos a vida financeira da igreja. Foram elas e eles que caminharam para visitar os enfermos e consolar os aflitos. Foram estes pés que sustentaram o peso de decisões administrativas cruciais nos conselhos, garantindo que fôssemos uma voz pastoral, profética e justa nessa cidade. Quantas vezes estes pés estiveram exaustos da jornada e ainda assim caminharam para que a mesa da comunhão estivesse pronta, para que os necessitados fossem acolhidos pela nossa diaconia. Hoje, quando ainda celebramos o aniversário da nossa igreja, nós vamos lavar os pés desses irmãos. Eu gostaria de convidar a presbítera Miriam para fazer junto comigo esse ato e a presbítera Olga para entregar esse símbolo dos pés. Muito obrigada. Nós agradecemos por eles terem aberto a trilhas de fidelidade nos últimos 42 anos dessa comunidade.
Nós agradecemos porque fomos sustentados por eles e vamos continuar sendo sustentados por eles, que agora também nós sustentamos com a nossa oração, com a nossa gratidão, com a nossa reverência a Deus, que colocou cada um deles e delas na vida dessa igreja. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. Essa emoção é muito grande. Começou com a Cris, a Miriam, e eu os conheço há 35 anos, acho. Eu estou muito sensibilizada por tê-los aqui juntinhos de nós, né? A gente sente muita falta, muita saudade. E o Jorge, né, Jorge? Nós éramos diáconos, né, Jorge? Cortando grama desse lote inteirinho, vocês não têm noção. Tem noção. E a gente fazia de tudo um pouco, né? Não é verdade? Então a gente é muito grato e eu tenho a honra de entregar para cada um deles essa lembrança. Com muito amor e carinho, gratidão. Um cheiro. Te amo, viu? Te amo. Vamos escutar novamente o trio luterano.
dessa celebração grandiosa e convida o nosso reverendo pastor Daniel para fazer essa oração de intercessão e de gratidão, também pelo aniversário da nossa igreja, pelo nosso irmão, nossas irmãs, todo o povo de Deus, né? Depois a gente tem a bênção, convida a pastora Patrícia para fazer essa bênção e o envio. E depois a gente se reúne aqui para fazer uma foto bem bonita, porque eles merecem. Eterno Deus, Pai de amor e Senhor da história. Nosso coração transborda ao celebrar os 42 anos da IPU Brasília e, ao mesmo tempo, a fidelidade do teu presbiterato e diaconato através desses 3 servos. Pedimos que o Senhor derrame renovada saúde, paz e alegria sobre suas vidas e lares neste tempo de emeritude administrativa. Que eles continuem sendo faróis de sabedoria e intercessão para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queremos partir daqui sob a proteção e a bênção de Deus, para que convido a quem puder colocar-se em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a tua face e te dê a paz. Amém. Inspirados pelo amor de Deus, vão pois em paz e vivam com alegria. Amém. Antes da gente ouvir o pós-lúdio com o trio luterano, é oportuno também que a gente deixe o nosso irmão e as nossas irmãs com a palavra apropriada para que eles possam se expressar também. A igreja pode se sentar. Estou muito feliz em ter participado dessa igreja desde a sua fundação até os presentes dias. Ultimamente eu tenho passado um pouco de apuros. Deus me livrou de várias coisas. Fiz 3 cirurgias, estou bem, graças a Deus. Tenho que agradecer e louvar todos os dias da minha vida. Amém. Faço minhas as palavras do meu marido. Eu quero agradecer ao nosso conselho, aos nossos pastores, por essa honra que nos concedeu, né? E dizer que o mérito não é nosso, mas é do Senhor, que tem nos dado graça e sabedoria, né? Então, glória ao Senhor. Amém. Primeira introdução. Vamos lá.
Só para informar para vocês que no próximo domingo teremos então o fechamento desse mês de celebrações dos 42 anos da nossa igreja. Então teremos mais um culto festivo alusivo a essa marca da nossa comunidade. Queremos renovar o convite a todos vocês que estão conosco nessa noite para estarem então novamente no próximo domingo às 18 horas aqui para congregarem conosco, nos alegrarem com a sua presença. Amém? Pastor, depois nós gostaríamos de oferecer ainda mais uma música, se possível. Tá bom? Obrigada.
uma belíssima homenagem ao diácono Jorge Parker, que venceu na Itália. Né? Então, se você pensa que terminou, nós ainda temos a nossa foto e, logo após, uma confraternização, uma recepção aqui embaixo para todos nós. Mangia che fa bene. Pastor, eu gostaria só de